Aleluia. Você pode sentar, querido. Aleluia. Que honra estar aqui. Estou em casa e como é bom estar na minha casa. Amém? Rever amigos queridos, pessoas preciosas. Obrigado, pastor, pela confiança e Lu. Amo vocês. Vou nem falar muito para não chorar, entendeu? Amo todos vocês, na verdade. Que honra estar aqui, né? Ainda bem que eu estou só pavimentando o caminho, porque o que vem depois de mim, pastor Eliezer, apóstolo Eliezer, é um homem experimentado. Tantas vezes fui banhada com a unção que repousa sobre a vida dele. Ouvindo e ouvindo e ouvindo e me conectando com essa unção, amém? Porque Deus, quando Ele me chamou para ministrar sobre esse tema, Ele sempre falou, brade acerca da vida abundante que eu tenho para os filhos. Mas Ele mandava eu bradar acerca dessa vida quando eu estava em casa, com a luz cortada e sem gás. Aleluia. Então não diga para mim que não funciona. Essa palavra é verdade absoluta. E porque ela é verdade absoluta, ela é digna de inteira confiança. E ela transforma qualquer verdade relativa. Aleluia. Eu vou ser ligeira, entendeu? Porque o homem está chegando aí. Mas eu queria compartilhar com vocês nessa noite sobre algo que Deus tem falado muito comigo. Né? A gente está fazendo a escola de missões esse ano. Então eu estou borbulhando de algumas coisas por dentro. E eu senti essa nota de compartilhar com você também. Sobre duas características que Deus tem. E porque você é filho, você acessa também. Amém? E vai lá comigo em Gênesis, no capítulo 1. No verso 1. Existe uma teoria que ela sugere que nós formamos primeiras impressões, as impressões iniciais sobre uma pessoa. Ela é determinada em 90 segundos. Então, em 90 segundos, você decidiu se ia receber de mim ou não. Porque a primeira impressão ela já foi gerada, entende? Mas algo que me chama a atenção aqui é que Deus ele quis deixar uma primeira impressão na humanidade. E Ele foi muito específico nessa primeira impressão. Como Deus quis se apresentar aqui. Gênesis, no capítulo 1, no verso 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E essa palavra criar, ela vem no original hebraico de bará, que significa criar do nada, ou então a partir de si mesmo. Uau! Aleluia! A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. A primeira impressão que Deus quis causar para a humanidade, a primeira impressão que Deus quis causar para mim e para você foi: eu sou um Deus criativo. Eu sou um Deus que crio a partir do nada. Eu sou um Deus que consigo enxergar o caos, mas eu consigo falar a Ele. Aleluia. E sabe que empreender é justamente isso? É resolver problemas. E Deus, Ele identificou o problema, até estava sem forma e vazia. E como Ele cria tudo, a partir dEle mesmo, ou a partir do nada, Ele disse, ei, haja. E aconteceu. Aleluia. Sabe que Deus, Ele pode lhe usar para você ser a resposta dEle para as necessidades dessa sociedade? Aleluia. Você não precisa abrir, mas em Colossenses 1, no versículo 16, diz assim, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. E entender, querido, que o Deus criador de todas as coisas que existem, sejam elas visíveis ou invisíveis, habita dentro de você. Mudará a forma como você enxerga a si mesmo. E a consequência disso é mudar tudo à sua volta. Aleluia. E no verso 26, ainda de Gênesis, diz assim, também disse Deus, façamos.
Esse façamos vem do assar no verbo hebraico, que significa fabricar. Ei, o único capaz de definir a tua identidade é aquele que te fabricou. É aquele que te gerou. Então não deixa o diabo lançar palavras sobre a sua vida, quando você já tem uma identidade bem estabelecida, e a identidade que está estabelecida acerca de você está contida nessa palavra. E essa palavra diz que você é abençoado, que você é próspero, que você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Aleluia. E ele continua dizendo, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem a ele domínio. Você tem dominado sobre os peixes na tua carteira? Você tem dominado sobre a onça, sobre o lobo-guará? Sobre os recursos dessa terra? Sabe que naturalmente falando, a menos que você vá lá nos Estados Unidos e você visite aqueles aquários onde tem onde é, Vitor? SeaWorld, né? Você vai ver um homem exercendo domínio de forma direta sobre um grande peixe, que é a baleia. Mas naturalmente falando, no nosso dia a dia, a gente não precisa exercer domínio sobre uma baleia. Mas você pode e deve exercer domínio sobre as circunstâncias ao seu redor. E você pode falar a elas. Inclusive ao dinheiro que precisa chegar no teu bolso. Isso é para quem crê. Eu chamo o dólar e eu vou desfrutar de dólar. Eu chamo o euro e eu desfruto de euro. Você está entendendo isso? Aleluia, ele disse. Conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E porque você é filho, querido, você pode co-criar com Deus. O seu pai é o criador de tudo. E porque você tem ele mesmo habitando dentro de você, você pode criar. Aleluia. Ser co-criador com Deus significa criar juntamente com ele, em conjunto com ele. Você foi chamado não só para solucionar problemas, mas para ter grandes ideias nele. Inspirados para prosperar, fala sobre inspirar também ideias criativas. Para que você consiga ser um canal de bênçãos e não só aquela central de retenção, você precisa ser uma central de distribuição. As coisas precisam chegar em você, mas elas precisam reverberar em outras pessoas. Pessoas precisam ser alcançadas com aquilo que você carrega. Aleluia. Então isso você já entendeu. Porque você tem um pai criador, você co-cria com ele. Então fique pronto nessa semana para ideias criativas. Senhor, mas já está na metade do ano. Ele pode fazer em um dia, querido. Fique sensível àquilo que Deus está trabalhando no seu coração. Aquilo que Ele está te inspirando de forma única. Aleluia. Hoje é a noite da gente destruir aquela dicotomia entre o sagrado e o secular. Não, tudo que você faz para Deus é sagrado. Tudo que você faz é sagrado. Não existe secular. Secular é uma mentira para você. Aleluia. Porque você adora a Deus não só com palavras, mas com ações e atitudes correspondentes. Então, quando você está trabalhando, quando você está batendo seu ponto, no meu caso de vir também, querida, aquilo ali também é adoração a Deus, porque o que eu faço importa, e como eu faço importa. Aleluia. Então, você entendeu isso? Deus é criador, e Ele habita em mim, Ele soprou em mim, existe inspiração em mim, por isso eu co-crio com Ele. Mas outra característica do seu Deus é que Ele é um Deus que trabalha. Oh, aleluia! Isaías 64:4 diz, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti que trabalha
para quem nele espera. Aleluia. Em Gênesis também a gente vê que Deus trabalhou. Gênesis 2, você não precisa abrir lá, mas diz assim: e no 7º dia, Deus terminou o trabalho que havia realizado. Isso significa que tudo que você começar, você deve terminar. Porque se o seu Deus é excelente, você também é excelente. O seu nível de comprometimento deve ser compatível com o dele. Ele havia realizado e ele descansou no 7º dia de todo o trabalho que havia feito. Aleluia. E trabalho não é maldição. Olha aí para alguém perto do seu lado e diga: trabalho não é maldição. Oh, aleluia. Eu sei que você gostou disso. Aleluia. Porque lá em Gênesis a gente também consegue ver Deus imprimindo essa realidade para Adão antes mesmo da queda. Ele disse: ei, Adão, faz o seguinte, cultive, guarde, trabalhe e preserve. Aleluia. Quem inventou o trabalho foi Deus. Então, se eu fosse você, eu ia gostar de trabalhar. E eu gosto de pensar, né, que esse conceito de trabalho e trabalho secular não existe na mentalidade hebraica. Essa dualidade entre o que é religioso e o que é secular é um conceito grego. E esse conceito ele tem muitas implicações, sendo uma delas a perda da influência da igreja na sociedade e na cultura. Por isso que você acha que a adoração é só vir à igreja. Porque foi trabalhado. O pano de fundo disso é isso aqui. Para que nós percamos a influência na sociedade e na cultura. Mas dados comprovam. Eu vou até conferir quais são esses dados para passar para você com exatidão. Mas dados comprovam que apenas 4% da igreja vai ter um ministério no púlpito. O que é que os outros 96% vão fazer? Aleluia. Então, aquilo que você faz, querido, no seu trabalho é tão relevante quanto aquilo que eu faço aqui. Você pode discipular pessoas em um nível que eu jamais vou conseguir discipular, porque você está com elas. A questão é, você está revelando Cristo. Esse em Êxodo 34, 21 diz assim: 6 dias você trabalhará a vodar. E ele diz em Êxodo 8:1, assim diz o Senhor: deixe meu povo ir para que me adorem a vodar. Josué 24:15 diz: mas quanto a mim e a minha família, se viremos a vodar ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Colossenses 3:17, vai comigo lá. Diz assim, Colossenses, no capítulo 3, no verso 17. E tudo o que fizerdes. A gente já aprendeu esse conceito aqui? Essa palavra, tudo é tudo? Amém. Aleluia. O seu pastor lhe ensinou bem direitinho? Que ele me ensinou. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por eles graças a Deus Pai. Então, essa é a noite da gente desconstruir a mentira que nos contaram. Que sagrado e secular não refletem, não exaltam a glória de Deus. Porque tudo que você faz é para a glória de Deus. Então, quando eu estou como psicóloga, atendendo o meu trabalho, glorifica a Deus. Quando você está atendendo seus clientes, o seu trabalho, ele glorifica, é uma adoração a Deus também. Então, vede como fazei. Observai aquilo que você está fazendo lá fora, para além das 4 paredes. Porque tudo que você fizer tem que ser feito para a glória de Deus. No verso 23, diz assim, Colossenses 3:23. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração,
como para o Senhor e não para homens. Isso me diz, querido, que a gente pode trabalhar para Deus e deixar que o nosso chefe, o nosso cliente nos pague. E quando a gente tem a consciência de que tudo que estamos fazendo e realizando é para o Senhor, não seremos mais medíocres. Porque você não é o seu resultado, mas o seu resultado atrai pessoas. A sua diligência no trabalho revela a excelência do caráter do seu Deus. Aleluia. Como você se comporta nesse ambiente? Afinal de contas, não existe secular. Existe uma vida íntegra e irrepreensível diante do Senhor. Aleluia. 24. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. A vodar. Então, tudo que nós fazemos nessa vida vai ter um impacto, nos acompanha para a eternidade. Tudo que você faz é sagrado. Diga assim, tudo que eu faço é sagrado. Aleluia. E eu gosto do apóstolo Paulo, porque ele era um homem arrochado. Alguém sabe o que é isso aqui no Nordeste? Arrochado. E em 2 Tessalonicenses, você pode ir lá comigo. 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, no verso 8. O apóstolo Paulo, ele começa a instruir os crentes aqui, que eles deveriam cessar, deixar de ter comunhão com os cristãos que estavam se entregando à improdutividade. Tinha crente desde essa época, querendo ficar só deitado eternamente em berço esplêndido. Queria se balançar aí na praia, tomando água de coco e tchau. Então, Paulo, ele começa a instruir a igreja sobre esses desocupados. E Paulo, ele já havia advertido esse povo na primeira carta. E ele sentiu a necessidade, porque parece que o negócio piorou, de falar novamente. E ele fala aqui no verso 8. Nem jamais comemos o pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos. Diga, trabalhamos. A fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Essa questão de pão, Paulo ele traz uma tradução do hebraico para o grego, significa exatamente ganhar o sustento. E ele não está ensinando aos cristãos a deixar de ofertar, não. Ele está dizendo que não era para deixar de ofertar na vida dos outros, nem na dele próprio, não. Mas ele está dizendo que ele não dependia disso como sua fonte de renda. Crente, você tem capacidade, habilidade de Deus. Você não precisa mendigar, você não precisa pedir. Você pode falar com a fonte inesgotável e ele vai te ouvir. Talvez você já tenha me ouvido contar esse testemunho, mas como estou aqui, vou falar novamente, que eu sei que alguém aqui pode não ter ouvido e vai edificar a tua vida. Sabe, eu sou casada com o Vitor, esse dentista lindo, maravilhoso, e sou nora do pastor, mas tem boleto na minha casa todo dia 10. Na sua tem? Mas eu entendi, desde criança, que existia uma fonte para mim. E essa fonte não era o meu pai natural, ele me abandonou logo cedo. Então essa fonte era o meu Pai celestial. E por entender quem ele era na minha vida, que ele era a minha fonte, eu sempre recorri a ele. Então eu nunca fui atrás de Vitor para pedir dinheiro. Mas o dinheiro não é nosso, é. Mas quando eu tinha alguma necessidade específica, eu sabia exatamente aonde recorrer. E num desses boletos que chegaram, chega na sua casa, chega na minha, os premiados. Tem os premiados que são mais altos, né? Então, chegou esse boleto, e agora? Naturalmente, eu não tinha aquele recurso, querido, mas eu tenho um recurso chamado minha boca e minha língua para falar a palavra de Deus.
Esse recurso você tem. Se você está se utilizando dele, você vai comer do fruto dos seus lábios. Então eu fui para o banheiro. Mulher ora em qualquer lugar, né? Ainda mais tem uns meninos pequenos, aí você se tranca no banheiro, vai lá, na cozinha, em todo canto. Deus não é religioso não, viu? Pode orar. Na verdade, ele diz orar sem cessar. Isso significa que eu posso estar em constante comunhão com ele. Tomando banho. Então eu fui orar ao Senhor e de repente, porque quando a gente coloca o logos dentro, a palavra que você está segurando aí, quando o logos entra, existe rema para sair. Então quando você está se alimentando da palavra, vai vir uma inspiração. O Espírito Santo vai soprar a nota certa e quando você falar, essa palavra vai ser assertiva. Ei, vai atingir o alvo. Aleluia. E de repente eu estava ali, de repente veio a nota: anjos ministradores, tragam as riquezas das nações. Ah, Thalita, mas eu não creio no ministério dos anjos. Não desfrutarás. É para quem crê, querido. A fé, ela sempre vai te distanciar de algo chamado lógica e razão. Aleluia. Porque se fosse para ter sentido, você não precisava crer. Se eu tivesse com todo o dinheiro na conta, eu não ia precisar crer. Então, de repente, eu disse: anjos ministradores, tragam as riquezas das nações. E não tinha nenhuma atmosfera sobrenatural. Não tinha pastor Eliezer cantando atrás, não. Era eu, o banheiro, o boxe. É porque às vezes a gente quer algo místico, né? Não. O sobrenatural funciona, querido. Você sentindo ou não sentindo, percebendo ou não percebendo, tem que acontecer. A gente viu na palavra. O que é visível veio daquilo que não é visível. O que é que você está esperando para chamar a sua casa própria? O que é que você está esperando para dizer que vai dirigir um carro novo daqui a poucos dias? Aleluia. Não, Thalita, é porque é assim, naturalmente falando, você já botou a palavra natural. A gente vive no sobrenatural. E por causa do sobrenatural, a gente acessa coisas que a nossa razão não compreende. Mas a nossa fé puxa, agarra. Então eu orei e falei: anjos ministradores, tragam as riquezas das nações. E eu rendi graças, querido, porque quem está crendo não precisa se... Eita, agora eu vou orar, amadíssimo Senhor. Não, na simplicidade da tua fé. E de repente, no outro dia, eu recebo um WhatsApp. E essa irmã, ela estava no Canadá. E ela disse: Deus falou comigo, eu preciso plantar uma oferta na sua vida. Para você tomar um cafezinho. Aí eu disse: cafezinho não paga boleto. Senhor, desenrola aí um negócio. Mas amém, né? Eu disse amém. De repente a mulher sumiu. Aí eu disse: Senhor, você mandou um sinal de fumaça. Você disse naquele dia, essa mulher vai lembrar de mim. E as contas perto ali de vencer, chegando. Mas eu rendi graças. E de repente a mulher disse: ei, deu certo. É porque estava em dólar canadense. E precisava converter para o câmbio. Ei, querido, seja específico. Deus não tem problema em liberar, na verdade já está tudo pronto, tudo que diz respeito à vida e à piedade já está pronto para você. Acesse pela fé. Já está tudo pronto, estabelecido, eu agarro pela fé. E desfruto de forma sobrenatural. E imediatamente o Espírito Santo disse: você lembra o que você orou? Eu fiz: lembro. Você foi específico e você disse riqueza das nações. Então, todas as vezes que você ousar ser ousado em mim, eu vou lá e concretizo a minha palavra. Porque ela não volta para mim vazia. Aleluia. Aleluia. Vai acontecer, querido. Quando Deus, Ele promove um evento como esse, Ele já viu o fim das coisas. E Ele só está acenando para você: ei, crê agora que eu já fui lá em dezembro, já preparei todas as coisas.
Ei, crê agora, dança agora, celebra agora, se move agora. Oh! Aleluia. Oh, aleluia. A mestre que tinha dentro de mim já foi embora hoje, está só a profeta. Estou acabando. Mas continuando aqui, Paulo ele vai dizer, não porque não tivéssemos esse direito. Ele tinha direito, querido. A palavra diz que o trabalhador lá em Timóteo é digno do seu salário. E ele estava trabalhando, ele estava se esmerando, mas olha o que ele fala. Mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, nosso pastor aqui é o nosso exemplo. E quando a aposentadoria dele chegar, ele vai continuar sendo o exemplo. Mas nós não temos desculpa para dizer que a gente não tem referência de quem se dedica arduamente. Não só à obra, mas também ao trabalho. A adoração dele é simultânea em 2 lugares. Aleluia. E Paulo ele diz, exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Existe força para você trabalhar, existe graça para você trabalhar. E trabalho é um princípio, esse princípio não deixou de existir. É um princípio legal para que Deus manifeste na terra, através do seu trabalho, o seu sustento. Aleluia. Eu vejo tantos talentos aqui. Coisas que estavam adormecidas estão sendo despertadas nesses dias. Aleluia. E no verso 11 ele diz, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente. E o que é que ele vai dizer? O que é isso? Não trabalhando. Ou seja, quando você não trabalha, você está andando em desordem. Antes se intrometem na vida alheia. Quer acabar com o problema da fofoca? Trabalhe. Paulo estava dando uma chave aqui. Só fica cuidando da vida do outro quem está desocupado. Você já foi no interior e está todo mundo sentado nas calçadas? Dá de fé da vida de todo mundo. Dá de fé, não é não, Lucerna? Dá de fé por quê? Porque está desocupado. E Paulo está dizendo, vão trabalhar, meu povo. Não se intrometam na vida alheia, não. A fofoca, ela é sanada quando você avodar. Trabalha. Aleluia. Adore ao Senhor através daquilo que você produz, através do seu trabalho. Amém? E em Salmos 90, 17 diz assim, que a graça do Senhor, nosso Deus, pouse sobre nós, faze prosperar as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Ele vai fazer prosperar as obras das suas mãos, mas se você não faz nada, você está limitando aquilo que Deus pode fazer em você e através de você. Você tem a resposta que alguém precisa. O seu negócio é a solução para muitas pessoas. Aleluia. Missionários estão contando com os seus faturamentos para chegarem nas nações e liberarem aquilo que você já recebeu aqui. Sabe? Isso aqui é para amanhã, mas eu já vou te dar um spoiler. O avivamento dos últimos dias. Ele conta com financiadores, com bons dispenseiros e mordomos. O profeta Abacuque, ele anunciou previamente que a toda a terra ela se encheria do conhecimento e da glória. O que é isso? Palavra e Espírito. Avivamento. Existe um avivamento para os últimos dias e quem vai financiar esse avivamento sou eu e é você. Aleluia.
Então, quem vai trabalhar sorrindo segunda-feira diz eu. Oh, aleluia. E o apóstolo Paulo, em Atos 18:3, diz assim: e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. Eita, coisa boa é trabalhar. Coisa boa é ser útil. Coisa boa é ser resposta. Coisa boa é ser eficiente, é ser eficaz. Ei, nós temos a responsabilidade de acabar com aquela história. Eu não contrato crente. Isso é uma tristeza, querido. Porque as primeiras portas de oportunidade deveriam ser abertas para você. Eu contrato crente. Aqui eu contrato crente porque eles trabalham sorrindo, revelando o caráter de Deus, são íntegros, chegam no horário, cumprem o horário, são fiéis. Essa precisa ser a minha, a sua realidade. E você, empreendedor, você tem a responsabilidade. Você precisa revelar Cristo através dos resultados do seu negócio. Aleluia. Não porque você é um resultado, mas porque pessoas precisam ser atraídas pela excelência do seu negócio. Aleluia. E ele diz assim: ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Ei, não se sinta condenado. Eu queria viver na igreja, Thalita. Querido, se Deus te chamou para ser empresário, não queira viver na igreja, não. Queira congregar, ser efetivo naquilo que Deus te chamou, ser fiel, mas seja também fiel lá naquele negócio onde você está. Aleluia. Seja uma carta viva, um testemunho. Aleluia. Pare de comprar a falsa ideia, a falsa percepção de que ministrar a palavra é mais sagrado do que ser um bom líder na sua empresa. Do que ser um bom funcionário. Ei, tudo é sagrado. Thalita, e se Deus me chamou para servir na igreja, nos 5 dons, servir na igreja, todo mundo serve, viu? Banca de cadeira, para ficar sentado, esquentando, não funciona aqui, né? Mas isso não acontece em Natal, só em Campina Grande, porque eu estou lá agora. Natal não acontece também lá no Pastor, em Taubaté, não acontece, entendeu? Mas se você percebe, tá, então eu tenho um chamado nos 5 dons, e ainda assim eu empreendo. Ei, haverá graça. A graça vai completar a medida para que você faça de forma excelente todas as coisas. Nada será defraudado na sua vida. Aleluia. Entender que tudo que eu faço é sagrado. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. Isso vai me livrar da mediocridade. Aleluia. Avodar. Já estou terminando. Mas algo que Charles Spurgeon, ele diz que me chama a atenção, ele diz: meu filho, se Deus o chamou para o ministério, não se rebaixe ao ponto de ser rei de qualquer país. Se Deus te chamou para ser um empresário de sucesso que vai ofertar com força e promover o avivamento, promover o reino, promover projetos que o pastor tem aqui no coração dele. Que Deus implanta no coração dele. E pastor é um negócio de Deus. Eu amo os pastores. Levanta os ministros tudinho. Identifica os ministérios e ainda está ali, casado com a igreja. Casado com a igreja, sonhando os sonhos de Deus para aquela igreja. Amanhã eu vou falar mais sobre isso, mas é desejo de Deus que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, existe uma parte que cabe para as pessoas serem salvas, mas existe o conhecimento que é dispensado aqui na igreja local, onde o pastor ele tira os carrapichos, onde o pastor ele te vê de forma individual. Amém? E se Deus ele te chamou para ser um vendedor, um empresário, não se rebaixe sendo um pastor.
Mas se Deus te chamou para ser um pastor, não se rebaixe sendo um empresário. É isso que ele está dizendo aqui. Ei, entenda para que você foi chamado e flua de forma eficaz nisso. Se foi para os dois, haverá graça para os dois. Mas não queira estar num lugar onde você não foi chamado, projetado e planejado para estar. Porque isso é danoso não só para você, mas para outros. Mas quando você está no lugar que Deus te chamou. Ei, tudo vai fluir, vai fluir, vai fluir. Aleluia. Eu vou encerrar com isso. John Bevere, ele diz assim: nós não seremos recompensados pelo que fizemos, seremos recompensados pelo que fomos chamados para fazer. Eu queria ser como você, Thalita, fazer a escola de missões, fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, atender, trabalhar no ministério, na feminina, que todo mundo aqui vai para a conferência de homens e mulheres. Vocês não me façam vergonha não, viu? Vai ser a maior caravana de todas, Ronis. Vou dizer a Lívia, minha chefe, viu? E também a Suelen, minha gestora. Então, flui naquilo que você foi chamado. Ei, você vai ser recompensado por aquilo que você foi chamado para fazer. Então, não é sobre fazer muitas coisas, ter 1000 projetos, é sobre fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Você foi abençoado? Amém. Glória a Deus. Obrigada, pastor. Aleluia!